Aí 8h30 a gente encerra. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez nessa igreja tão querida, tão abençoada, que sempre eu tenho que falar isso toda vez que eu venho aqui, irmãos, porque sempre quando eu venho aqui, sempre tenho a oportunidade de trazer uma palavra, de falar do Senhor Jesus, e essa igreja me traz lembranças maravilhosas da minha infância. E hoje, como é um dia de Natal, eu passei muitos natais da minha vida aqui nessa igreja, quando criança, com meu pai, com a minha mãe. Não só Natal, também muitos cultos de virada de ano, cultos de ano novo, que nós entramos aqui orando, clamando, muitos cultos. A minha infância foi nessa igreja aqui, que nem eu estava falando com o filho dos irmãos aqui outro dia brincando, eu lembrei de mim brincando aqui na igreja quando eu era pequenininho. Uma bênção. Tanto é que esse último louvor que foi louvado da harpa, o hino 15, eu lembro muito do meu pai, que esse louvor meu pai gostava demais dele. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos em um dia muito especial, que hoje é dia de Natal. Hoje é lembrado de Jesus. Nós estamos lembrando do Senhor Jesus, que veio para nos dar vida, veio para nos dar vida em abundância, que nos trouxe a paz, assim como o nosso irmão estava falando, paz para este mundo injusto, esse mundo que não é justo. E quando o irmão estava falando isso, eu estava lembrando exatamente desse texto aqui. Não é a palavra que eu vou ler, eu já vou entrar na mensagem, mas eu só quero ler um versículo aqui, que eu estava lembrando exatamente do que o irmão estava dizendo, quando está escrito em Lucas capítulo 6, se os irmãos quiserem acompanhar na Bíblia, que é o próprio Senhor Jesus falando, é o próprio Senhor Jesus deixando esta palavra. Não é a palavra não é a pregação que eu vou trazer, é só para poder completar as palavras do nosso irmão. Lucas capítulo 6, Jesus, ele vai transmitir as bem-aventuranças, que eram bênçãos. Vamos ler a partir do versículo 17. Lucas capítulo 6, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. E descendo com eles, parou num lugar plano, também um grande número de seus discípulos e uma grande multidão, e todo o povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom. Versículo 18, Lucas capítulo 6. Os quais tinham vindo para ouvir e serem curados de suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos eram curados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados. A palavra bem-aventurados, irmãos, quer dizer feliz. Em algumas traduções da Bíblia, as Bíblias mais modernas, eles substituem a palavra bem-aventurado por felizes, muito felizes. Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Como o irmão falou, mesmo as pessoas, essas autoridades, muitas pessoas fazendo injustiça com os pobres, Jesus é do lado dos pobres, e o que mais importa é isso. Se as pessoas que deveriam estar do lado dos pobres não estão, o importante é que Deus está. Glória a Deus. Versículo 21. Bem-aventurado vós que agora tendes fomes, porque sereis fartos. Então Deus sempre prepara a provisão. Glória a Deus. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurado sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque grande é o vosso galardão do céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. E agora vem completando o que o irmão falou aqui agora há pouco, que eu lembrei desse texto. Mas, versículo 24, mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Por que ele está dizendo ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação? Porque a pessoa que não teme a Deus, que não serve a Deus, o único céu que a pessoa vai desfrutar é essa terra. A pessoa não vai passar disso. Porque quando Jesus vier para buscar a igreja, essa pessoa não vai subir. Então a pessoa ela pode ter riqueza, ela pode ter alegria, ela pode ter fama, ela pode ter tudo, mas o único consolo que a pessoa vai ter vai ser em vida. E o mais importante não é o que estamos vivendo hoje, é o que vai vir no futuro, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Versículo 25. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. É o que eu falei, o futuro.
As pessoas cometem injustiça hoje, como o irmão meu estava citando aqui, mas no futuro terão fome. Fome é uma necessidade de alimento. A Bíblia fala que no futuro, está escrito, se não me engano, lá no livro de Naum, as pessoas vão vir procurar a palavra e não vão ter mais o alimento. Ou seja, o pior de tudo, meus irmãos, os irmãos perceberam que eu sempre gosto muito de falar sobre a volta de Jesus. Acho que a maioria das mensagens que eu prego e prego neste altar é sempre sobre a volta de Jesus. O importante é nós termos hoje a Bíblia, a palavra de Deus. E eu me lembro muito bem isso, irmãos, é quando eu devia ter, acho que uns 5, 6 anos de idade, que eu lembro do irmão José pregando aqui na igreja uma vez. Nós estávamos no culto com pouquinha gente também, igual hoje. E eu lembro dele falar assim: hoje as portas estão abertas, mas haverá um dia em que essas portas estarão abertas, mas as pessoas não vão ter mais como buscar a Deus. Hoje as pessoas podem buscar e não vem, mas no futuro não poderão buscar mais a Deus. E ele falava sobre a volta de Jesus. Eu lembro dessa mensagem até hoje, devia ter uns 5 anos de idade, eu acho. E hoje eu estou com 37, então faz tempo isso, hein? Para ver como eu não esqueci da palavra. Faz um tempinho, hein? Faz um tempinho, glória a Deus. Versículo 26. Não, 25 ainda. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Quer dizer, as pessoas vão perder a salvação e vão para o inferno, aqueles que não servem a Deus, como a Bíblia diz lá no Salmo 9,17: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Versículo 26. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque faziam assim os seus pais aos falsos profetas. Aí fala dos políticos, né? Época de campanha, todo mundo vai visitar as favelas, abraça todo mundo, beija todo mundo, e eles ganham a eleição e nem se lembra do bairro mais. Então, são a única alegria que eles vão poder desfrutar será exatamente essa, né? Só para completar a palavra do irmão. Irmãos, como hoje é um culto de Natal que se lembra muito de Jesus, e eu amo demais falar da volta de Jesus, hoje exclusivamente eu vou pregar sobre Jesus, vou falar de Jesus, vou falar do nascimento dele, vou falar da importância dele ter vindo a este mundo para nos salvar. Mas eu vou ser breve, irmãos, porque eu não vou demorar para poder passar no horário para os irmãos. Então, já indo direto à palavra, o irmão citou Isaías capítulo 10. Eu quero ler Isaías capítulo 9. Livro de Isaías, capítulo de número 9. E fique com a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler vários versículos esta noite. Nós vamos ler muito a Bíblia, vamos ler muita palavra. Em 15 minutos, nós vamos ler 60 versículos mais ou menos. Glória a Deus, amém? E eu gosto de Bíblia, irmãos, eu gosto. Se deixar, eu prego até 3 horas sem parar. Isaías capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 1, que é tão pequenininho esse texto. Isaías capítulo 9, versículo 1. Palavra do Senhor. Está escrito assim a palavra do Senhor: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ela envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Eu vou lendo e explicando para os irmãos entenderem o contexto da palavra. Esse versículo primeiro, ele está falando de Jesus que ia surgir no futuro. O irmão falou, se eu não me engano, o irmão disse que é 700 anos antes de Jesus. Eu acho que deve ser isso mesmo, não estou lembrado agora. Mas Isaías estava dizendo que hoje as pessoas estão vivendo momentos difíceis, mas no futuro, lá na Galileia, lá em Israel, virá alguém que vai trazer luz, aleluia, para as pessoas. Versículo 2: e o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitam na região, na sombra da morte, resplandeceu a luz. Glória a Deus. Tu multiplicaste esse povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegraram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que feria os ombros, o cetro dos seus opressores, como foi no dia dos midianitas. Como toda a armadura daqueles que pelejam com ruído,
e as vestes que rolavam sangue serão queimadas, servirão pasto e fogo. Então aqui ele está dizendo sobre período de dificuldade que o mundo ia passar, e nós sabemos que o mundo passa épocas difíceis, épocas de violência, épocas de situações difíceis. Mas para a dificuldade do mundo, Deus ia enviar uma solução. Qual a solução? Versículo 6. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Do incremento deste principado de paz não haverá fim. Por quê? Porque Jesus ele é eterno, nunca vai ter o fim o reino de Jesus. Sobre o trono de Davi no seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Aleluia. O zelo, o cuidado de Deus. Aleluia. Quando passou-se muitos anos, irmãos, estas profecias da vinda do Messias, da vinda do Senhor, se cumpriu. Amém? Vamos agora ler Mateus capítulo de número 1. Eu falei que nós íamos ler bastante Bíblia. Nós vamos ler Mateus capítulo de número 1. Primeiro livro do Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo de número 18 da palavra do Senhor. Mateus capítulo 1, versículo 18. Está escrito assim a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Ora, Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, não a quis infamar e intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Aleluia. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e lhe pôs o nome de Jesus. Aleluia. Havia a promessa de Jesus vir para este mundo. E para que Jesus veio a este mundo? Para salvar o mundo que estava perdido. O irmão leu o texto do livro de Isaías, que eu também li o livro de Isaías, e depois eu completei lendo o livro de Lucas. E se os irmãos prestarem atenção, tem uma palavrinha muito interessante, chamada ai. Quando a gente fala a palavra ai, já lembra de dor, lembra de sofrimento. Então toda vez que você lê na Bíblia a palavra ai, é palavra de sofrimento. Por exemplo, nós lemos, o irmão leu o livro de Isaías, eu também li o livro de Isaías. Não precisa pegar não, só vou citar onde está escrito. Mas lá no capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 16, vai falar assim sobre as pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor. Ele vai dizer: ai da nação que deixaram o caminho do Senhor. Por quê? Porque toda pessoa que se afasta da igreja, se afasta do caminho do Senhor, vive uma vida de sofrimento. Porque se este mundo, com lutas, com dificuldades, já é difícil, imagine estando sem Jesus. É só sofrimento. Temos que ter o Senhor Jesus. Jesus veio para tirar o sofrimento da gente, para tirar o sofrimento deste mundo. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, lá no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, quando está escrito: porque Deus amou ao mundo. O mundo é todos nós, todas as pessoas.
amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra perecer, se a gente olhar no dicionário, ela quer dizer não sofrer, não estar sofrendo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então recebemos Jesus, temos a vida eterna, e além da vida eterna nos trouxe a paz, porque nós lemos lá em Isaías que ele seria chamado Príncipe da Paz. Aleluia. Vamos até o capítulo 2 de Mateus agora. Mateus capítulo 2, nós lemos o capítulo 1, agora vamos ler o capítulo 2. Capítulo 2 de Mateus, vamos começar pelo versículo 1. Mateus capítulo 2, versículo 1. Vamos ficar só no Novo Testamento agora. Depois nós vamos ler Lucas na sequência. Mateus capítulo 2, versículo 1. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Aí ele vai falar uma profecia escrita: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu-lhe exatamente dele acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegado se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo ele a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo, quer dizer, com grande alegria. Versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra, para outro caminho. Amém? Só até aqui, meus irmãos. Então havia a promessa de Jesus nascer, havia a promessa de Jesus vir a este mundo. Nós lemos no capítulo 1 que ele havia de nascer e foi dado o nome, que significaria Deus conosco. Havia alguns magos que procuravam Jesus, porque pela profecia sabiam que o Messias ia chegar. E a Bíblia diz no versículo que nós lemos, que eles foram a uma estrela. Eles seguiram uma estrela, que a estrela ia mostrar o local exato aonde estaria Jesus. Irmãos, eu quero dizer nesta noite que a luz de Deus nos trouxe até aqui neste lugar. A presença de Deus nos trouxe aqui neste lugar. O Senhor Jesus nos trouxe aqui neste lugar. Porque se no passado teve uma estrela que guiou aqueles homens até onde Jesus estava, um dia alguém falou de Jesus para nós. Um dia alguém convidou a gente para vir para a igreja. Um dia alguém falou: vamos assistir um culto, e nós fomos, aceitamos Jesus, fomos batizados nas águas e estamos no caminho do Senhor, porque esta luz nos levou até Jesus. Aleluia. Essa luz, esta presença, esse convite, esta fé, esta palavra nos levou até o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, lá no livro de João, vamos até o Evangelho de João agora. Ou melhor, vamos ler primeiro Lucas. Vamos ler primeiro Lucas, que eu falei que ia ler. Ou vamos para João? Vamos para João, vamos pular para João, por causa do horário. Porque eu ia ler novamente essa história, mas agora em Lucas. Mas aí, para avançar no horário, eu vou direto para João, para avançar na mensagem. João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. João, Evangelho de João, capítulo de número 1, da palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo de número 1, falando desta estrela, falando desta presença, falando deste Deus. E João vai mostrar Jesus como Deus, porque lá em Isaías diz que ele seria chamado Deus forte.
Jesus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João, capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim, eu gosto demais desse texto. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, então Jesus sempre existiu. Louvado seja Deus. Jesus não foi criado igual a nós, igual aos anjos. Jesus sempre existiu. Amém? Versículo 3: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então sabe quem criou as montanhas, a natureza, as estrelas, os planetas? Foi Jesus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 4: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Lembra que eu falei que a luz nos levou até Jesus? Então esta luz é Jesus, meus irmãos, que está aqui esta noite para nos guiar para o caminho da vitória. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Por que, meus irmãos, a Bíblia está falando isso? Porque o mundo não quer saber da palavra de Deus. Nós temos aqui muitos lugares vagos nesta igreja hoje, nesta noite de Natal. E não só aqui não, qualquer igreja que for, em qualquer cidade, qualquer bairro, qualquer rua, sempre vão ter lugares para as pessoas virem buscar o Senhor. Mas as pessoas não querem a Deus, meus irmãos. As pessoas não querem servir a Deus. As pessoas acham que Deus é apenas uma força, Deus é apenas uma religião. E Jesus não é nada disso, meus irmãos. Jesus é Deus que deve ser adorado. Se nós adorarmos a Deus como nós estamos adorando, Ele muda cada vez mais a nossa vida e nos abençoa cada vez mais, porque Ele é a luz que nos guia para o caminho da vitória. Versículo 6: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Irmãos, ninguém aqui é luz, ninguém aqui tem destaque. Eu vou falar da minha vida como Paulo fala, eu sou o principal dos pecadores, nós não somos nada. Existe um erro muito grande, até em muitas igrejas, que hoje em dia as pessoas idolatram pastores, idolatram pessoas, colocam pessoas como se fosse Jesus, adorando as pessoas. Não, meus irmãos, todo mundo é igual perante o Senhor. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Eu pregando a palavra não sou maior do que vocês que estão ouvindo. Todos nós somos iguais diante do Senhor, amém? Porque todos nós somos filhos e filhas de Deus, servos e servas do Senhor. Servos e servas. O servo é aquele que serve. Então aquele que serve não é grande. Grande é o dono dele, que é o Senhor, amém? Nós somos todos pequenos. Então João Batista também era pequeno. Versículo de número 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Israel não quis receber Jesus. Até hoje, se você chegar em Israel e falar de Jesus, eles ainda acham que o Messias vai vir. Mas o Messias já veio, Jesus já veio. Amém? Graças a Deus que ele já veio. Agora olha o versículo 12, que importante. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, irmãos, é uma mentira esse negócio de que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não é não. Está na Bíblia. A Bíblia é a palavra da verdade. Todos quantos o receberam, quer dizer, quem recebeu Jesus se tornou filho de Deus, se tornou filha de Deus. Então só é filho e filha de Deus quem recebeu Jesus na sua vida. Amém? E o que é receber Jesus? Ir para a igreja, aceitar Jesus, congregar, se batizar, permanecer fiel. Amém? Isso é conhecer Jesus e receber Jesus. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Todo mundo que está aqui é batizado nas águas, amém? Quando a gente é batizado nas águas, nós não nascemos da carne, nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida em Jesus, amém? O batismo, a Bíblia chama de novo nascimento. Então quando ele está dizendo aqui, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus, quer dizer, a pessoa recebe Jesus. No versículo anterior fala, mas a todos quando receberam. No versículo 13, se batizam.
Então não basta só dizer eu aceitei Jesus, tem que se batizar, tem que ficar firme na igreja, tem que receber a palavra de Deus, tem que cumprir os mandamentos, tem que obedecer a palavra de Deus, amém? Versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Aleluia. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus hoje mora em nosso coração. Jesus hoje mora em nossa vida. Sabe o que a Bíblia vai dizer, meus irmãos? Para nós que fomos guiados por esta luz que nasceu, aleluia, 2000 anos atrás. Vamos ler 2 Coríntios. Abra sua Bíblia para eu finalizar, já vou terminar, tá, irmãos? 2 Coríntios, aleluia, capítulo de número 5. Tem 1 Coríntios, você está em João, você passa Atos, passa Romanos, e aí você chega em 1 Coríntios, depois chega em 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Nós somos guiados por esta luz. Jesus nasceu. A palavra, tanto é que quando os irmãos estão procurando só para falar para os irmãos, você sabe o que significa a palavra Natal? A palavra Natal quer dizer nascimento. Então quando nós falamos que 25 de dezembro é o dia de Natal, nós estamos dizendo, hoje se celebra o dia do nascimento de Jesus. E as pessoas distorcem essas coisas, falam, mas Natal é uma festa pagã e tal. Irmãos, estamos comemorando Jesus, estamos adorando Jesus, estamos servindo Jesus. Então quando nós falamos de Natal, estamos falando daquele que veio, que nasceu, que viveu e que morreu para nos salvar, amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. É o penúltimo versículo que eu leio, tá? É o penúltimo versículo. 2 Coríntios 5, 17. Diz assim a palavra do Senhor: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então entenda o processo. Alguém te convidou para vir à igreja. A luz que é Jesus te trouxe até a igreja. Depois você se tornou filho de Deus quando aceitou Jesus. Depois qual foi o processo? Foi batizado nas águas. E qual é a sequência desse processo? A conversão que é feita no nosso dia a dia. Quando a gente se batiza nas águas, a pessoa é batizada nas águas, mas a conversão é um processo. A gente não se batiza hoje e já está totalmente diferente amanhã. Isso aí é um processo, é um processo. E a Bíblia vai dizer o quê? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Ou seja, quando a pessoa sai do batismo, sai lá do tanque batismal, que ela foi batizada, ou foi batizada no rio, na represa, mas ela foi batizada em nome de Jesus, esta pessoa se torna uma nova pessoa. E a Bíblia usa a expressão nova criatura. Amém? O que quer dizer criatura? Criatura é aquilo que foi criado por Deus. Então Jesus nos criou, nos fez a sua imagem e semelhança, porque nós somos guiados por Ele. E agora eu vou falar o que nos espera no final de tudo isso. O que nos espera? Porque se as pessoas que não têm Deus, o fim delas será o inferno, se não receberem Jesus e a palavra da salvação. E nós que somos salvos, eu vou finalizar a minha palavra esta noite em Mateus. Vamos voltar até o livro de Mateus. Nós estamos em 2 Coríntios. Você volta a 1 Coríntios, você volta a Atos, ou você volta a Romanos, você volta a Atos, volta a João, volta a Lucas, e você vai achar Mateus, capítulo de número 25. Glória a Deus. Fomos guiados pela luz. Um dia alguém nos convidou para vir para a igreja, nós fomos, aceitamos Jesus. Depois nós fomos batizados. Depois a conversão começa em nós somos nova criatura em Cristo. E depois de tudo isso, Mateus capítulo 25. Eu falei que nós íamos ler muitos versículos, e eu já cortei quase que a metade da minha palavra hoje. Mas esse texto aqui eu faço questão de ler para nós encerrarmos a palavra. Capítulo 25. Nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 31. Mateus capítulo 25, versículo 31, que também tem tudo a ver até com o que o irmão falou também na palavra, que a palavra de Deus sempre é interessante, que ela sempre tem uma ligação, né? Mateus capítulo 25, versículo 31 diz assim:
E quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei, esse rei é Jesus, aleluia, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, glória a Deus. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão, e fomos ver-te. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. O texto vai dizer, meus irmãos, que haverá um dia da prestação de contas com Deus. Mas as pessoas, irmãos, que serviram a Jesus, andaram com Jesus, receberam Jesus, não ficaram a vida toda na igreja sem pensar em servir a Deus, não. Ao contrário, tomaram a decisão, aceitaram a palavra do batismo, se batizaram, obedeceram a Bíblia, e mais, fora da igreja, também ajudaram os irmãos, estenderam a mão para os irmãos. Eu me lembro do irmão José também, quando eu era criança, do meu pai, que na minha infância, muitas das vezes o irmão José, quando meu pai teve problemas com álcool na época da minha infância, e meu pai precisou ficar internado numa clínica, quantas vezes eu lembro do irmão José nos ajudando com um carro, com o Fusca dele que está aí até hoje, né? Esse Fusca abençoado, que não mudou nada, né? Lembro de levando meu pai nas consultas, levando a gente até, às vezes quando nós íamos para o culto, dia de chuva, levava a gente até em casa, e nós morávamos na época aqui pertinho, era uma caminhada, porque era só subida, mas nos levava. Você, quando ajuda uma pessoa necessitada, você ajuda com uma cesta, você ajuda com uma oração, você faz o bem para alguém. É isso que a palavra de Deus quer. Irmãos, porque a religião é o seguinte, é falar de Deus aqui dentro, é falar da Bíblia aqui dentro, e lá fora ser igual a todos. Isso é religião. Mas a fé verdadeira no Senhor Jesus é o seguinte: aqui dentro eu sou crente, aqui dentro eu sou cristão, e lá fora também sou crente, e lá fora também eu sou cristão. Lá fora, irmãos, temos que ser uma bênção para o próximo, temos que ajudar as pessoas, temos que estender as mãos para as pessoas. Assim como Jesus uma vez usou alguém para estender as mãos para nós, também devemos fazer isso por alguém, amém? E a Bíblia vai dizer que lá no período do julgamento, Jesus vai chegar para muitos e vai dizer: venha, entre na vida eterna, porque eu tive fome e você me deu o que comer, eu tive sede e você me deu o que beber, eu não tinha roupa e você me deu o que vestir, eu estava preso e você foi me visitar. E muitos vão dizer: Senhor, quando foi que eu fiz isso? Eu nunca fiz isso para o Senhor não, Jesus, até porque eu nunca te vi. Não, mas quando você parou para ajudar alguém, pode ter certeza, você estava me ajudando. Quando você ajuda uma pessoa com fome, você ajuda até um animal da rua, até um cachorro de rua. Eu até prego isso, ensino isso, sabe por quê? Até os animais de rua, quem fez foi Deus, é a criação de Deus. Quando você para ajudar e dá até um alimento para um animal, você está cuidando de algo que Deus criou. Quando você está conservando o meio ambiente, você está conservando algo que Deus criou. Porque quem ama a Deus, ama as pessoas e também ama o que Deus criou.
Então, quando você cuida do meio ambiente, quando você cuida bem dos animais, quando você trata as pessoas com respeito, com educação e faz de tudo o possível e impossível para ser bênção para a vida de alguém, pode ter certeza, a salvação será tua em nome de Jesus. O texto para finalizar, versículo 46 diz: e irão esses para o tormento eterno. Quem não quis servir a Jesus, quem não quis obedecer, quem não quis ajudar, quem não quis amar. Mas os justos para a vida eterna. Então preste bem atenção. Finaliza a palavra e fecha a Bíblia agora, para nós encerrarmos a participação aqui na pregação. Jesus veio através de uma luz que guiava, e aquela luz trouxe uma mudança para este mundo. Irmãos, se hoje, 25 de dezembro de 2021, às 8h44 da noite, nós estamos aqui, é porque essa luz um dia brilhou no nosso caminho. Estamos até hoje servindo Jesus, e até o fim da nossa vida estaremos servindo esta luz que nos guia, porque hoje comemora-se o nascimento de Jesus, mas quando aceitamos Jesus, batizamos nas águas, obedecemos e congregamos, verdadeiramente Jesus nasceu em nós todos os dias, porque Jesus veio para trazer a vida e a vida em abundância, em nome de Jesus. Esta é a palavra que eu tenho para os irmãos essa noite. Quero passar para o irmão em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Jesus veio para nos dar a vida eterna. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso irmão. Amém. Deus abençoe a cada um que aqui está presente, a cada um que recebeu a palavra de Deus. E com certeza vamos sair todos fortalecidos com o Espírito Santo que nos deu essa palavra. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por mais uma vez Ele estar tido aqui conosco. Agradecer a Ele porque Ele nos ensina, Ele nos direciona e é Ele que nos dá força para nós andarmos com Ele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor, te agradecemos, meu Pai, a tua bendita e eterna palavra. Te agradecemos, Senhor, tudo que tu nos ensinou esta noite, Pai. Porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra é vida, a tua palavra é a luz, Pai. E nós queremos andar nesta luz, queremos andar, Senhor, nesta verdade, Senhor, para sempre, meu Deus. E nós te pedimos, Senhor, nos dê força, Pai. Nos dê sabedoria espiritual, nos dê discernimento, Senhor, para que nós possamos sempre andar em teus caminhos, Pai, fazendo a tua vontade. O Pai abençoa cada um que está agora te clamando, te buscando, Pai. Visita, meu Deus, a cada um do teu povo, Senhor. Visita aqueles que estão nas suas casas, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão viajando. Em nome de Jesus. Oh, Senhor da glória, que cada um sinta a tua presença, Deus. Senhor, é de ti que nós queremos aprender. É em teus caminhos que nós queremos andar, Senhor, porque é Ele que nos leva ao teu trono, Pai. Pai eterno, abençoa nossos familiares, abençoa nossos filhos, abençoa nossos irmãos aqui em São Lourenço, abençoa cada um que está agora, Pai, te clamando, te buscando. Deus, repreenda todo o mal, todas as enfermidades. Repreenda, Senhor, toda a obra maligna, toda a obra satânica. Tudo aquilo, meu Pai, que quer nos tirar da tua presença. Tudo aquilo que quer nos tirar dos teus caminhos. Todo impedimento, Senhor. Tudo aquilo que quer nos impedir de te louvar e de te adorar, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tem nos ensinado, tudo que tu tem nos dado. Leva-nos em paz para nossas casas, Senhor. Nos livra, Senhor, de todo mal. Nos livra das tentações e das perseguições, Senhor. E que cada um chegue nas suas casas em paz. Obrigado, Deus. Te agradecemos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus, nosso Deus eterno. O Senhor, nosso Deus, te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.